Oi, tudo bem? Meu nome é Silvia, sou psicóloga. Hoje eu quero falar com vocês sobre negação. Sabe o que é negação? Negação é um mecanismo de defesa que nós temos, onde nós podemos negar acontecimentos reais que nos causam dor. Vocês já viram isso? Vou dar um exemplo. Ele pode ser tanto inconsciente quanto consciente. Inconsciente é quando eu nego mesmo, então eu bloqueio um acontecimento muito grave que aconteceu para que não tenha contato com a dor. Consciente é quando eu tenho consciência, mas eu ponho escama nos meus olhos para que eu evite essa situação. Então, vou dar um exemplo. Quando morre uma pessoa, seja lá o marido, a esposa, o filho, vocês já viram casos de pessoas que mantêm o quarto arrumado? Não tira roupa, não tira nenhum móvel, né? É um ato de estar negando um fato duro, real que aconteceu. Por exemplo, um homem que perdeu o emprego, que continua todos os dias a sair para trabalhar, ele pode fazer isso durante meses, durante anos, sem contar para a família. É uma negação. Uma pessoa que tem um comportamento, vamos dizer, agressivo, explosivo, e ela ouve sempre das pessoas que aquele comportamento impacta a vida de outras pessoas, e ela nega. Ela diz que é perseguição, ela diz que as pessoas são contra ela. É negação. Que mais? Vamos ter alguns exemplos aqui. Dependente químico. Muitas vezes o dependente químico, ele nega que ele é dependente. Ele pode falar, não, eu tenho controle. É uma negação. A realidade diz o contrário. Às vezes os pais não querem assumir a dependência do filho. Não, ele tem controle, mas a realidade mostra que não. A negação é um mecanismo de defesa de algo que existe, não é algo fantasioso. Existe o problema em si, ele causa muita dor. E a pessoa então nega para conseguir ficar afastada da dor. O que acontece? O impacto da negação não é só para ela. Porque tudo que a gente faz impacta a nossa vida, mas impacta a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vou dar um exemplo linkando a Bíblia, ok? As escrituras. Jonas, a história de Jonas é incrível para falar disso. Deus um dia disse para Jonas que ele tinha que ir para Nínive e a palavra fala assim. Deus disse, vá para Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Então, ele tinha que ir numa outra cidade para falar que eles faziam coisas erradas. Então, imagina, ia ser confortável para ele aquilo? Como que as pessoas podiam reagir dele chegar e falar aquilo? O que Jonas fez? Era para ele ir para cá? Ele foi para cá. Ele negou. Só que tudo que a gente faz tem consequências. Impacta a minha vida, impacta a vida dos outros. Ele foi sentido Espanha, entrou num navio, desculpe aqui, entrou e o que aconteceu? Deus mandou uma tempestade e os marinheiros começaram a falar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguém fez alguma coisa errada? E daí ele contou, ele falou, olha, eu tinha que ir para uma direção e como que eu pus aqui? Eu tinha que ir para uma direção, estou usando minha colinha, e acabei indo para uma outra, né? Então, o fato dele ter negado causou impacto na vida dele e das outras pessoas, porque aquele barco podia acontecer, virar tal, e ele acabou, daí, para quem conhece a história, eu quero falar da história num outro contexto, porque o texto de Jonas tem muitos fatores psicológicos. Então, lê lá Jonas. Vai ter um outro dia que eu vou entrar nessa parte do que Jonas fez depois que ele reconheceu que ele tinha que ir para o caminho certo. Eu quero perguntar para você o seguinte, o que você tem negado na tua vida? Uma situação muito difícil e você nega. Às vezes as pessoas ficam perplexas de ver o seu comportamento. Tem pessoas que ficam perplexas e chegam a falar para você e você continua negando. Será que você tem pessoas que também fazem assim? É tempo da gente tirar as escamas dos nossos olhos, encarar a realidade. Às vezes a realidade ela é muito dura, sim. Ela causa dor, sim. Mas negá-la é simplesmente igual Jonas fez.
tentar fugir de algo que não tem como fugir, porque a direção é outra. Então pense um pouquinho das coisas que você tem negado, o impacto disso na tua vida, o impacto disso na vida das pessoas que estão ao teu redor. Lê Jonas.